O poder do pecado reinou, inimigo de Deus eu nasci, um miserável. Só as trevas aqui eu amei, nada em Deus desejei ou busquei, trevas eu era. Sim, graça eterna e soberana me alcançou, chamou-me, buscou-me, a graça superabundou. Nada em mim para Deus desejar, nada em mim para Deus ter prazer, trevas eu era. Meu caminho foi escuro. Amém. No domingo de manhã, à noite, nós olhamos para o orgulho, como Deus o vê, e o oposto. E vimos que começamos a olhar em Nabucodonosor, olhamos em Paulo à noite, e vimos que as definições são bem diferentes do mundo, do coração do homem, totalmente centradas em Deus. Eu queria olhar alguma coisa ainda em Isaías 43:13, diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Dos filmes que concorreram ao Oscar no ano passado, mas que já foi nesse ano, né, a premiação, eu vi alguns, e um dos melhores foi A Retirada de Dunkirk, ou Dunkerque. Acho que aqui sempre falou Dunkerque, agora por causa do filme começaram a falar Dunkirk. Enfim, é uma história simples, Milhares de soldados estão na costa francesa, soldados britânicos, fazendo uma retirada. Eles foram vencidos pelo exército de Hitler, e eles estão na costa e não tem mais para onde fugir. Fugiram tudo que dava para fugir. Tem milhares, 300 e poucos mil soldados ali na costa, na praia, ou seja, não tem mais para onde ir. Hitler podia fazer um ataque final e matar todos, mas ele está tão vitorioso, tão seguro de si, que ele não tem pressa de fazer isso. Enquanto está acontecendo, há uma retirada desesperada está sendo organizada, porque não há nem barcos militares suficientes para tirar todos aqueles soldados o que a maioria garotos de 20 anos, 18 anos, não é? E então é chamado a uma frota de barcos civis, de todos os ingleses que tinham barco, para irem tentar participar, para tirar o máximo de pessoas possíveis, não é, de Dunkirk, e levar de volta para a Inglaterra, atravessar o Canal da Mancha. Só que era perigoso você ir com um barco teu lá, que você sai no final de semana, ou que é o seu trabalho como pescador, ou o iate com que você passeia, não sei, os barcos civis, e você atravessar um mar onde tem navios de guerra, onde tem aviões de guerra. A chance para barcos e militares já não eram, e navios já não era muito grande. Agora, para barcos comuns, que não tem como se defender, era ainda mais perigoso ainda. Só porque é uma situação desesperadora, e as pessoas então entram nisso. Se essa retirada tivesse falhado, a Segunda Guerra teria sido diferente, porque nós sabemos que é com esse exército que é retirado que a Inglaterra vai sustentar sozinha o enfrentamento contra Hitler, até que a América do Norte entre na guerra e juntos o Hitler seja vencido. Se essa retirada não tivesse sido feita, a Europa toda teria caído.
e a história teria sido diferente, e a nossa história que seria diferente, a história do Ocidente seria diferente. Então a história é simples do filme. São aqueles soldados lá, eles não têm mais o que fazer, eles têm armas, mas não tem como enfrentar o exército que vem com canhões, aviões e tudo, com as suas armas. E é simples, mas no filme ela é complicada um pouco, né? Porque o diretor, que é Christopher Nolan, que é um dos melhores diretores, né? Pelo menos eu acho, ele conta a história de três perspectivas diferentes. E primeiro são 2 soldados na praia. Assim, tem milhares de soldados na praia, mas a história vai ficar focada em 2 soldados na praia que estão lá, como todos os outros, para serem resgatados. Não há o que fazer a não ser esperar, orar, pedir que as coisas deem certo, porque eles mesmos não podem salvar a vida deles e nem a de ninguém que está com eles. Então, ela se foca nesses 2 soldados. A outra parte da história se foca num pai num barco comum, navegando no Canal da Mancha com seu filho. Eles estavam com medo, com essas coisas todas, e com um vizinho. O filho deve ter o quê? Uns 17 anos, o vizinho também, 16 anos, por isso que eles não estão na guerra como soldados ainda. Mas o pai resolve, e eles também querem ajudar, e eles vão com o barco. Então, a segunda parte da trama se foca nesse barco. Tem vários barcos, mas a história está focada nisso. Como lá na praia tem milhares de soldados, mas está focado naqueles 2 soldados que estão esperando. E em 2 pilotos de avião, não haviam muitos, que tentavam de alguma maneira dar uma proteção aos barcos que estavam indo. Só que esses pilotos estão preocupados o tempo todo porque eles têm pouco combustível. Então, ou eles ficam lá e conseguem ajudar mais, ou eles têm pouco tempo para voltar, porque senão eles não têm combustível suficiente para chegar na Inglaterra. Então o drama dos pilotos é, além deles poderem serem abatidos por aviões inimigos, eles têm pouco combustível. 3 aviões juntos, caças, né? E eles estão ali naquele drama. Nós temos que voltar, mais 10 minutos e nós vamos ter que voltar. Nós não podemos. Ao mesmo tempo, eles estão vendo a necessidade. Ou seja, você vê uma necessidade desesperadora e, ao mesmo tempo, se ficar, você vai morrer, porque o avião vai cair, não vai ter combustível suficiente. Então, esses pilotos fornecem suporte aéreo, 2 pilotos na tentativa de resgate. 3, mas um vai se perder. E o cineasta, né, o Nolan, ele revela essa estrutura do filme, da história, de maneira simples, e no início do filme ele bota 3 títulos para nós. Quando está começando o filme, ele dá título a essas 3 coisas: os 2 rapazes na praia, os pilotos e o senhor no barco com o filho e com o vizinho. E uma é assim: Pier é onde estão os soldados, 1 semana. Ou seja, a história vai contar 1 semana deles ali naquela expectativa de ser resgatado ou não. A segunda é o mar, 1 dia, que é o barco. Ou seja, a pessoa que tinha o barco saiu e 1 dia ele ia chegar lá, ia resgatar e voltava com o máximo de pessoas possíveis que coubesse o barco dele. E o ar era o 3º título, 1 hora. Então você vê, o pier, 1 semana. O mar, que é o barco lá, 1 dia. O ar, 1 hora, porque os aviões, eles têm esse tempo, essa é a história deles. Então, o resto do filme conta a história de forma linear, cortando para essas 3 cenas. Está na praia, que levou 1 semana, a história, por isso que ele botou lá 1 semana, aí de repente corta para os pilotos, que é 1 hora só, a história deles ali, e corta para o barco, que é 1 dia. Milagrosamente, assim, entre aspas, né, os 3 segmentos que cortam o filme se juntam no final do filme. Os pilotos, 1 hora, o mar, 1 dia, e a praia, 1 semana, eles se juntam. E na primeira parte
da trama, há uma sensação dividida em você vendo assim, você não consegue, porque parece que uma história não tem nada a ver com a outra. Parece que o pessoal lá que está atirando nos outros aviões, preocupado se o combustível vai dar para voltar ou não, tem nenhuma relação com os 2 rapazes lá na praia, que estão uma semana lá. E que também não tem nenhuma relação com o cara do barco, com o filho e com o vizinho. Então você fica vendo aquelas 3 coisas saindo de uma para outra, e quando sai de uma para outra parece que há um corte totalmente no que você estava vendo, porque as histórias parecem não ter nenhuma conexão entre os homens na praia, os 3 no barco e os pilotos. Não há nenhuma conexão que nós percebamos. Então, na conclusão do filme, aqui vai spoilers, né? Não adianta, mas mesmo assim eu acho que vale a pena ver, os soldados acabam sendo resgatados por aquele barco que estava indo para lá. E esse barco também consegue resgatar um dos pilotos, que resolve não voltar e continuar fazendo o que ele tinha que fazer, mesmo sabendo que a gasolina, querosene, né, ia acabar e o avião ia cair no mar, não ia ser suficiente para voltar, porque ele e o outro piloto também decidem continuar, sabendo que não daria mais para atravessar o mar de novo com o avião. Então isso tudo se junta no final. Ou seja, aquilo que parecia totalmente desconexo, que Nolan colocou o mar, um dia no mar, e vai passando uma história lá, a história entre eles, o drama deles, a história deles, e aí a história dos pilotos, o drama deles, e o drama do pessoal lá na praia, aquilo que parecia ser tudo separado, se juntam para cumprir o propósito determinado do diretor do filme, né? E que escreveu o roteiro do filme. Aquilo tudo que parecia desconexo vai se juntando até que no final tudo junta, tudo estava ligado. A vida é assim. A nossa vida é assim. Aquelas coisas que mais nos incomodam: doença, desemprego, heresia na igreja, a morte de pessoas que nós amamos, normalmente saem do nada assim. Não parece que tem uma conexão com nada assim. Você ama alguém importante na sua vida, na vida da igreja, não sei, de repente a pessoa morre. Aquilo é bom em quê? Em como isso faz a história ficar melhor? Não tem nenhuma conexão, a gente não consegue fazer nenhuma conexão, como quando eu estava olhando o filme lá. E às vezes a gente se sente como aqueles soldados na praia, sabe? Nós pensamos, nós fomos abandonados, porque esse todo é o drama da praia. Alguém vai vir resgatar? Vai ter salvação? Alguém está fazendo alguma coisa? A sensação que era praia, uma semana, é que não estava acontecendo nada, é que eles iam acabar, enfim. Os pilotos que não voltaram, adiantou ficar mais meia hora com o avião no ar? Mudaria a guerra? Salvaria muitas pessoas? Você tomar uma decisão dessa que o avião vai acabar caindo. Então, quando eu estava vendo o filme Dunkirk, eu estava vendo como isso ilustra uma realidade maior trabalhando em nosso próprio tempo, em nossa própria vida, não é? Então, como diretor e roteirista, Nolan sabia para onde a história estava indo, não é? Estava sendo dirigida em cada detalhe, aparentemente sem nenhuma relação, mas cada um daqueles detalhes iam contribuir para o todo. Iam chegar num ponto que você dizer: caramba, é incrível, é isso mesmo, não é? Isso aí era importante. Então, quando a gente testemunha, por exemplo, uma parte do filme, um dos soldados que rouba um cadáver na praia, rouba de um cadáver, o cara morreu, você acha que é meio sem compaixão, né? O cara vê alguém morto e em vez de sei lá, né, rouba a bota, vê se o cara tem alguma coisa para ajudar. Então, quando você testemunha isso, dos soldados no início fazendo isso, nós não imaginamos como aquela cena vai levar eu diria, a um momento redentor no final. Como aquela cena importante. Na hora que você estava vendo, isso parecia uma cena ruim. Sim,
algo que não soa bem para você. Então, quando você assiste pela primeira vez o filme, é impossível, mesmo para aqueles que conhecem a história de Dunkirk, como eu conhecia, compreender como aquelas várias peças vão se encaixar ali e fazem parte do todo, porque as linhas do tempo são entrelaçadas de uma maneira estranha. Você vê ar uma hora, mar um dia, pier uma semana, não é? E as histórias são desconectadas. Então, nós lemos Deus dizendo que Ele faz as coisas, que ninguém pode impedir o que Ele está fazendo, que Ele anuncia o fim desde o princípio. Há uma passagem nas Crônicas de Nárnia, no Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que o Sr. Beaver diz que é um castor, né? Diz que Aslan é um leão, mas as pessoas perguntam, ele é manso? Ele não é manso, mas ele é bom. O que ele quer dizer não é manso? Não é manso. Quer dizer algo que aponta para Deus de uma maneira fundamental para nós compreendermos a vida espiritual e aquilo que eu poderia chamar de leis espirituais da vida, mas lei não no sentido das leis que a gente faz, mas as leis como as leis da física, a lei da gravidade, porque não é uma lei que você resolve obedecer ou desobedecer, ela está sempre funcionando, não é diferente, não há como você burlar a lei da gravidade. Essas leis, assim, eu diria, espirituais. E o que a Bíblia mostra, quando o C.S. Lewis está dizendo que ele não é manso, é que ele nunca vai agir como você espera que ele age. Ele é um leão. Ele é um leão. E Deus nunca está vinculado às suas expectativas. É isso que C.S. Lewis está dizendo. É isso que Isaías está dizendo. Não é? Então as Escrituras estão cheias de pessoas que esperavam que Deus operasse dentro daquilo que elas achavam. E o que isso gerou? E o que isso gera hoje? Decepção. Nós achamos que Deus é manso, então nós achamos como a história devia ser, como a nossa história devia ser, como a história do mundo devia ser, e nós temos a loucura de achar que Deus realmente opera sob as nossas perspectivas, ou sob as nossas expectativas. E isso sempre gera nas pessoas, você nunca vai ver uma pessoa decepcionada que não agiu assim, que achou que Deus era manso, ou seja, que achou que Deus realmente está vinculado às nossas expectativas daquilo que Ele deve fazer. Quando nos concentramos nos eventos e momentos específicos que nos acontecem, a maioria deles parece ser sem significado. A maior parte das coisas que acontecem nas nossas vidas não parece ter nenhum significado, e quanto mais doloroso menos significado a gente vê, e menos está dentro das nossas próprias expectativas ou perspectivas, não é? É como quando você está vendo a história lá, que parece não ter nenhuma relação com o todo, o pier, o ar, o mar. Então às vezes parece que Deus está ausente, porque parece que Deus não está fazendo nada, muitas das vezes, sabe, quando o último profeta falou e ficou aqueles séculos sem acontecer nada, parecia o quê? Que Deus não está fazendo nada. Eu vejo pessoas falando isso sobre a igreja em nossos dias, né? Sobre heresias. Deus tem que fazer alguma coisa. Assim. Esse cara é maluco, né? Ele acha que Deus não está fazendo nada. Porque ele está achando que Deus tem que fazer alguma coisa. Ele deve achar que Deus, sei lá, esqueceu por um tempo de fazer aquilo, e Deus não está fazendo, Ele não está agindo. É uma declaração louca, mas que você ouve o tempo todo, o tempo todo. Ou então parece que nós temos que pegar as coisas nas nossas mãos, porque Deus não está fazendo. Parece que Deus está ausente. E a Bíblia mantém uma imagem diferente. A Bíblia diz assim: para Deus 1000 anos são como um dia, e um dia como 1000 anos. Está dizendo, a perspectiva de Deus não tem nada a ver com a nossa perspectiva temporal. Eu sei que eu não vou viver muitas décadas na frente, nem sei se vou viver uma década, mas mesmo que eu vivesse, eu não tenho mais muita coisa para gastar. Então eu sei que a história não está vinculada à minha
tempo que eu estou no mundo, não é? E Deus vê todo o tempo como uma construção sem interrupções do seu propósito. E do ponto de vista meramente humano, por exemplo, Jesus demorou muito a chegar ao mundo, demorou muitos séculos. A primeira vez que Deus promete foi para Adão. Nós sequer temos ideias de quantos séculos passam na primeira parte de Gênesis. Pode ter passado séculos e séculos que nós não temos uma ideia. Então o fato é que demorou tempo demais, depois ele faz a promessa, ele continua fazendo a promessa, depois ele faz a promessa a Abraão, e tudo demora muitos séculos. Mas o que a palavra de Deus diz, que na plenitude dos tempos, ou se não quisermos ser poéticos, na hora exata, o Filho de Deus veio ao mundo. Ou seja, não demorou, não estava atrasado, não demorou tempo demais, não foi nada disso. Ele veio na hora certa que Deus determinou, na eternidade. Então, depois de milênios de preparação, o quê? Através das profecias. Deus queria fazer isso. Deus queria preparar tudo através das profecias. No coração da Pax Romana. Ou seja, todo mundo político estava exatamente como Deus queria. Toda a estrutura que criou, que é a Pax Romana, aquele grande império. Então, cada coisa, pense nisso, cada pequena batalha que foi aos poucos formando o grande império romano, fazia parte do plano de Deus para que a Pax Romana tivesse no auge quando ele enviasse o seu filho. Cada evento político, cada evento econômico, que gerou todas essas coisas. Então, de repente, em retrospectiva, é revelado vários arcos da história que estavam trabalhando juntos, como a história do pier, o mar, o ar, que parecia não ter nenhuma conexão, mas que estava cumprindo um propósito determinado do autor, do roteirista, diretor, o Nolan, para chegar àquele final que você pensa, tudo está encaixado, está tudo no lugar certo. Então Deus fez tudo isso. Primeiro, Ele foi revelando aquilo que é preciso durante toda a história. A obra de Deus entre o povo de Israel, todos aqueles séculos, tudo isso era necessário. A função da lei, revelação da lei, a função da lei todo o tempo para revelar o quê? A profundidade da nossa depravação, da depravação humana, a corrupção do pecado, como ninguém nunca seria justificado pela lei, como a lei só estava lá para condenar, para mostrar a corrupção, para o pecado abundar, e o cultivo de um povo, através do qual o evangelho se espalharia pelo mundo, e também o desenvolvimento da infraestrutura que faria nós entendermos a cruz. Séculos de animais sendo mortos, de expiação, de propiciação, do dia da expiação, do bode expiatório, do animal que era morto e o sangue era levado para o propiciação, do animal que era abandonado no deserto, na expiação, para que nós entendêssemos o que ele ia fazer em Cristo. Tudo isso estava ligado, mas não parecia, não é? Todas essas coisas estavam trabalhando juntas. Deus estava trabalhando em cada momento, usando cada momento para levar tudo em direção à sua vontade, como Christopher Nolan fez, naquilo que parecia ser desconectado, mas no final se conecta tão perfeitamente. Você vê como é sempre loucura as pessoas dizerem: Deus precisava fazer algo, Deus não está fazendo nada, olha o que está acontecendo com o mundo. As pessoas pensaram isso no tempo que levou até Cristo vir, e em todo o desenvolvimento do plano de Deus durante todo o tempo. Então, como eu disse, você só pode viver, só pode de fato estar numa relação com Deus se você compreende isso que nós podemos chamar de leis espirituais. Nós não podemos falar a respeito delas realmente num dia, mas podemos olhar algumas delas e refletir rapidamente para aprofundarmos isso depois. Porque esse é o centro da Bíblia. O Catecismo Menor de Westminster diz: qual é o fim principal do homem? E responde: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ele está dizendo: nós fomos feitos para Deus, criados para Deus, fomos feitos para conhecer Deus, nos deleitar em Deus, amar em Deus, encontrar nossa identidade em Deus, e então gozar Deus, ou seja, ter a alegria perfeita, feita perfeitamente para os nossos corações, ou seja, duas coisas que se encaixam perfeitamente. Então, como Agostinho disse, nossos corações estão inquietos até que encontrem repouso em Ti, ou paz em Ti.
Então, até que nosso coração encontre aquilo pelo qual ele foi feito, há uma inquietude final. E como nós fomos feitos para glorificar a Deus, só no ato de trazer glória a Ele, nós encontramos satisfação e esse repouso. Enquanto tudo em nós não glorifica a Deus, há uma inquietude. Então, ao nós desfrutarmos Deus, nós vamos desfrutar a vida no sentido mais profundo para a qual ela foi criada. Então, nossa vida espiritual, ela precisa estar ancorada em algo que faz parte daquilo sem o qual todas as nossas ideias de Deus são erradas. Então, há uma verdade fundamental, que é essa que eu diria que essa primeira lei espiritual, sem a qual qualquer doutrina, qualquer ideia, qualquer coisa, qualquer pensamento sobre Deus está errado, qualquer nosso pensamento sobre a história está errado. E a primeira Ele é Deus e nós não somos. Isso parece uma declaração simples, é que a maioria das coisas mais profundas parecem simples demais, assim, a princípio. Nada pode ser mais básico do que isso. Deus é Deus e eu não sou. Parece que todos nós não só sabemos isso, mas como nós aqui nesta noite, nem todo mundo no mundo, mas nós aqui concordamos com isso. Nada pode ser mais básico. Toda a realidade espiritual está ligada a isso. E não há nada que não esteja ligado a isso, que seja realmente esteja ligado a Deus de fato. Se nós minimizarmos isso um pouco que seja, tudo mais que você falar sobre vida espiritual não faz nenhum sentido. E tudo mais que nós entendemos sobre vida não faz nenhum sentido. Então, a fim de nós compreendermos essa verdade, eu quero olhar para essa primeira coisa, essa primeira lei espiritual, que, como eu disse, não é uma lei como a lei que Deus dá, não faça isso, não faça aquilo, não é? É como a lei as leis da física, como a gravidade, ela está lá, ela simplesmente não pode ser rompida. Então, Deus é Deus e nós não somos, mas isso é um problema para o humanismo. Todos os problemas que a igreja tem, todas as heresias, elas surgem porque isso aqui foi rompido. Eu poderia encontrar centenas de versos na Bíblia que afirmam isso, não é? Mas alguns, Jó 23:3 diz assim: mas ele está só, e quem pode se opor a ele? Ele faz sempre o que ele quer fazer, está sozinho. Essa é o que é chamado de a solidão de Deus, né? Deus é transcendente, Deus não tem companheiros, Deus não tem outros iguais, Deus está só. Jó entende que ele não pode exigir nada de Deus, e em si mesmo ele não tem nenhum poder para mudar a terrível condição que ele se encontra. Nós sabemos a condição que Jó se encontra. Deus faz o que ele quer, ele é onipotente, não é assim? E Jó é impotente, e ele é indigno até para pensar em se opor a Deus. Então, no final, Jó 42:12, ele diz assim: eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ou seja, não tem nada que tu planejasse que não vai acontecer, que não vai ser como tu quer que seja. Esse verso introduz o final da saga de Jó, não é? Ele vem depois de Deus chamar Jó. Jó passa a parte do livro querendo falar assim: se eu pudesse falar com Deus, se eu pudesse levar ele a minha causa. Então Jó fica falando isso várias vezes. Então os amigos de Jó fala, todo mundo fala no livro, mas tem uma hora que Deus fala, e é um dos discursos mais aterradores que você vai ler na Bíblia, e mais maravilhosos, porque Deus diz: se cinge como homem, porque eu vou perguntar e você vai responder. E Deus começa a fazer perguntas, não é uma pergunta, é uma torrente de perguntas, e Jó não consegue responder nenhuma, é óbvio, não é? E ele não podia responder uma única pergunta de Deus, então ele é totalmente humilhado, sabe? Ele fica totalmente humilhado, porque ele vê o que ele não estava vendo, não é? Essa transcendência infinita de Deus, do seu plano, da sua mente. Então ele confessa isso: bem sei que tudo podes,
e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Eu vou botar a mão na minha boca, ele diz, eu não vou falar mais nada. Tudo que eu falei até agora no livro foi um monte de bobagens. E eu coloco a mão na minha boca, eu me arrependo no pó e na cinza. Porque tu és esse Deus, tu faz o que tu queres, ninguém está contra ti, porque ninguém pode estar contra ti de fato. E essa confissão leva a um profundo arrependimento pelo seu insensato questionamento ao plano de Deus. Então, o Salmo 115, 3 diz assim, nosso Deus está no céu, e Ele faz tudo o que lhe agrada, tudo. Não tem nada que agrada a Deus que Ele não faz na história. Isso é claro. O texto é claro, podia ser claro, a Bíblia está cheia dessas declarações assim, o Senhor fez o universo. Sempre que eu leio esse verso, eu penso comigo mesmo, será que existe mais uma pergunta a ser feita, algo mais a ser dito? Deus está no céu e faz tudo o que lhe agrada? Será que isso não é suficiente para nós entendermos? O Salmo 135, 6 diz assim, o Senhor faz o que lhe agrada nos céus e na terra, nos mares e nas profundezas. E aí ele passa uma lista de provas disso, de que Deus sempre faz o que Ele quer. No versículo 7, Ele faz as nuvens nascerem. No 8, Ele derrubou os primogênitos do Egito. No 9, Ele enviou sinais e prodígios. No 10, Ele feriu muitas nações. E Ele continua. Mas na conclusão do Salmo, Ele diz assim 5 vezes, louvem a Deus, adorem ao Rei, adorem ao Deus Todo-Poderoso. Então, na Bíblia sempre é assim. Daniel capítulo 2, 20 e 22 diz assim, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque são dele a sabedoria, a força, ele muda os tempos, as estações, ele remove os reis, estabelece os reis, ele é quem dá a sabedoria aos sábios e o entendimento aos entendidos, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está nas trevas e com ele mora a luz. O rei da Babilônia tinha tido um sonho, ele não conseguia sequer lembrar do sonho, mas o sonho perturbava ele, e ele chamou as pessoas, os magos não podiam revelar a ele, não é o significado do sonho, era o que ele tinha sonhado, e depois do significado do sonho. E Daniel faz isso, e essas são a parte da resposta de Daniel, dando louvor a Deus quando a soberania de Deus é mostrada dessa forma. Ele fica impressionado com essa realidade. Ele sabe o que está na escuridão, ou seja, grande parte da história está na escuridão para nós, não é? Nós não conseguimos fazer as conexões, nós não conseguimos, é tudo grande demais, as histórias parecem não fazer o sentido exato, nós não podemos fazer as conexões para saber porque que Jesus tinha que demorar tantos séculos, depois as conexões são feitas para nós, mas ele está dizendo, Deus, a escuridão não existe para ele, não há esses pontos cegos, ele estabelece reis, ele destrona, ele diz, ele ordena os tempos, esse império vai durar tantos séculos, você pensa, é muito tempo, não para Deus, e ele vê as coisas escondidas, porque a escuridão não é escura para Deus, faz parte do seu plano. Então, Daniel 4, quando o rei Nabucodonosor toma o crédito, eu disse isso aqui no domingo, há pessoas que dão crédito, há pessoas que nem nas doutrinas da graça elas creem, não sei como elas dizem crer no Deus da Bíblia, mas é possível você crer nas doutrinas da graça, mas achar que as outras coisas da sua vida não são um presente, não são um dom que você conquistou. Você pode pensar assim, eu não conquistei a salvação, Deus fez tudo, mas você acha que no teu dinheiro você conquistou, que os seus bens você conquistou, que a sua carreira você conquistou, era o que Nabucodonosor achava. Isso é parte do orgulho do homem que se levanta contra Deus. Ele diz, olha a Babilônia que eu construí, olha as coisas, olha quantas guerras eu fiz, que inteligência para administrar tudo isso. E Deus disse, você não fez isso. Enquanto Nabucodonosor não recebeu todas as coisas que ele tinha como um presente, a mente dele, o coração que batia, os pais que ele nasceram, a época que ele nasceu, todas as coisas que Deus fez, a sabedoria militar, econômica, todas as coisas que Deus deu a ele, enquanto ele não viu tudo isso como um presente, ele explodiu em orgulho e Deus humilhou ele. Ele disse, Deus sabe humilhar, Deus faz o que Ele quer, e Deus atingiu ele com essa insanidade por 7 tempos, pode ser 7 anos, não sabemos exatamente,
mas a gente viu ele dizer: mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei aos céus os meus olhos e voltou a mim o meu entendimento, e eu bendice o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, porque o seu domínio é um domínio sempre eterno, ou em outras versões, sua soberania é eterna, e o seu reino é de geração em geração, e todos os moradores da terra são nada, inclusive ele que se achava grande, ele viu que ele podia pastar com os bois, né? E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a vontade dele, ele opera nos exércitos dos céus e entre os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer o que estás fazendo. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são retas e os seus caminhos justos, e ele pode humilhar os que andam em soberba. E outra versão diz: tudo que ele faz está certo. Agora ele está no lugar certo. Ele percebeu que tudo é um presente, não é? E, como eu disse, até as pessoas que creem nas doutrinas da graça, ou seja, creem na verdade básica da salvação, eles podem achar que em outras áreas da vida eles têm coisas que não são um presente. E Paulo diz: se você recebeu, se tudo que você tem você recebeu, então por que você se orgulha como se você não tivesse recebido? O que te diferencia das outras pessoas? Por que você se compara com elas e aí você se gloria, quando o que te diferenciou de outras pessoas foi o que você recebeu, não é o que você fez? Por que você age assim? Porque as pessoas querem o crédito, porque elas querem o controle. Porque se eu posso falar assim: a salvação vem toda de Deus, Deus salva, Ele me mantém, mas eu quero o controle da minha vida em várias áreas. Se eu falar que todas essas coisas são totalmente feitas por Deus, é óbvio que eu não tenho controle nenhum, não é? E mas mesmo os maiores governantes humanos, Nabucodonosor diz, não são nada. Mas ele diz mais do que isso: ninguém pode questionar Deus. Se ele quiser que algum ser humano paste com os cavalos, é muito justo, como aconteceu com ele. Tudo que Deus faz é certo. O Senhor sabe humilhar os soberbos. Então é por isso que Paulo, em Romanos 11, 33, 16, diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos. Um dos textos mais conhecidos e maravilhosos. Quem deu a ele primeiro para depois receber? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, sejam dadas a ele, ou seja, somente a ele, eternamente. Essa é a doxologia maravilhosa que vem depois de Paulo mostrar tudo que o Evangelho é, como resposta ao pecado do homem. Deus salva quem Ele quer, Deus salva por graça, Deus tem misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. Ele em Cristo salvou os mais indignos para mostrar que Ele faz todas as coisas para a sua própria glória. Enfim, ninguém poderia ter previsto, Paulo diz, como Deus responderia à rebelião humana. Ele poderia responder como respondeu aos anjos, não é? Mas ele respondeu de uma forma totalmente inacreditável. Ele tinha um plano eterno que envolvia a morte do seu filho. Paulo diz: ninguém dá conselhos a Deus, ninguém dá ideias a Ele. Deus nunca está em dívida para com ninguém, por qualquer motivo. Ele podia fazer de uma forma ou de outra, ele podia fazer como com os anjos, ou podia fazer tudo diferente como ele fez. Tudo é dele, tudo é através dele, tudo é para ele, e ele recebe toda a glória de um jeito ou de outro. Paulo diz assim em Efésios 1:11: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados segundo o propósito daquele, ou plano, que realiza tudo conforme o propósito da sua vontade. Então, essa frase é uma longa frase, a frase mais longa da Bíblia, que começa com: louvado seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, sempre depois das declarações assim, sobre a soberania de Deus, vem uma doxologia. Mas aqui, nessa declaração mais incrível da Bíblia, Paulo não espera o final, ele começa com a doxologia. Louvado seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. E aí ele começa a falar. Então no versículo 11, Paulo está louvando a Deus por nos ter escolhido em Cristo, soberanamente, de acordo com um plano determinado. E a tradução dessa última parte podia ser assim: ele arranjou tudo para que todas as coisas funcionassem exatamente como ele planejou na eternidade. É isso. Todo o universo é causado por Deus, portanto decretado por Deus, e nunca acontece nada fora desse decreto eterno, e nada foge desse controle absoluto. Muito mais completo, infinitamente mais completo do que aquela história que eu estava contando no início: o pier, o mar, o ar. É todas as histórias
Todas as coisas decretadas e funcionando, você não consegue fazer nenhuma conexão entre a maior parte delas, mas indo para aquele propósito final. Esse é o decreto de Deus. E eu já disse isso aqui, a gente não tem tempo de olhar isso de novo, mas eu preguei, eu lembro, 2 vezes a respeito disso, seguidamente, em 2 domingos. O decreto de Deus, ele é eterno, imutável e exaustivo. E você falar sobre vontade permissiva de Deus, é muito usado isso, mas isso confunde as nossas mentes, em vez de fazer a gente entender o que é de verdade, não é? Então, o decreto de Deus não é como, quando fala decreto, parece, aqui no mundo os governos fazem decretos, fazem leis, mas o decreto de Deus não tem essa burocracia. O decreto de Deus é simplesmente aquilo que Deus decidiu fazer. E o que Deus decide fazer, porque Ele é quem Ele é, operando eu quem impedirá, eu farei toda a minha vontade, anuncio o fim desde o princípio. Cada propósito de Deus, que nós podemos chamar de decreto, é como se tivesse acontecido, mas aconteceu só na mente de Deus. Esse é o decreto de Deus. Ele propôs em sua mente que seu filho morreria na cruz. Então seu filho morreu na cruz antes da fundação do mundo. Por quê? Porque ele morreu na mente de Deus antes da fundação do mundo. E quem vai impedir então que a história chegue lá? Você viu que a história do pier, o mar e o barco e o ar se juntaram como que Christopher Nolan quis para chegar àquele fim, para contar a história de Dunkirk. Quando Deus decretou em sua mente, quando Ele se propôs que seu filho morreria na cruz, Ele morreu na cruz, porque não haveria mais nada a partir daí que pudesse impedir, e todos os eventos iam desencadear naquilo que Deus... Cada evento, imagine, qual foi o primeiro evento que vai levar o filho dele a ser um homem? É a criação. E qual o outro evento que vai fazer o filho dele não só que seja homem, mas que morra na cruz? A queda. Sem esses eventos não tem. Você vê, cada um dos eventos, a partir de então, todos os eventos tinham que contribuir com esse propósito. E contribuíram. Mesmo quando você olhava para todos eles pareciam não ter nenhuma conexão. Eles iam chegar exatamente lá. Então o que a gente quer dizer com um decreto? Que em primeiro lugar que a Bíblia demonstra que o decreto de Deus, como sendo determinado antes que o tempo fosse criado, por isso ele é eterno. O propósito de Deus, na mente de Deus, é antes da criação. O Salmo 139, 16 diz assim: Davi adora a Deus porque todos os seus dias foram escritos antes de qualquer um deles existirem, ele diz. A eleição é descrita sendo feita antes da fundação do mundo, Efésios 1,4, Mateus 25, 34, 2 Timóteo 1,9. Paulo deixa claro que o plano de salvação para os gentios é um propósito eterno de Deus. Ele diz assim: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e das autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano, que ele realizou em Cristo, nosso Senhor. Ou seja, o mistério tem sido predestinado para Deus antes dos tempos eternos, como está em 1 Coríntios 2,7, diz assim: pelo contrário, falamos de sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou, ou predestinou antes da fundação do mundo, para a nossa glória. Então, Isaías afirma que Deus realiza tudo o que Ele determinou, quando? Lá na eternidade. Que anuncia o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho ficará firme, e farei toda a minha vontade. Então, nada do propósito de Deus deixará de ser realizado, e o decreto de Deus é simplesmente aquilo que Ele se propôs em sua mente, e o propósito de Deus em sua mente, ao Deus Todo-Poderoso, e que é o Criador de todas as coisas, não há nada, nenhum adversário, não há nada que possa impedir. Todas essas coisas fazem parte do seu decreto. Então, é dito sempre como o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, porque se ele foi morto antes da fundação do mundo na mente do Pai, então não há como ele não ser morto no tempo certo, como a gente viu na plenitude dos tempos. Então a Bíblia deixa claro que todas as ações de Deus estão de acordo com o propósito fixo de Deus, seu decreto eterno e soberano. E isso é óbvio que implica que o decreto de Deus sempre é incondicional. Ou seja, nada existia quando Deus decretou. Portanto, nada poderia preencher uma condição para
participar do decreto de Deus, ou do propósito de Deus, ou daquilo que Deus ia fazer. Então nada externo pode mover o Deus em seu decreto, porque nada externo existia quando o decreto foi feito. Tudo que vai existir faz parte do decreto. Nada que faz parte do decreto pôde participar quando o decreto foi feito, porque nada existia, a não ser Deus. Jonathan Edwards diz assim: a vontade de Deus é suprema, subjugada a si mesmo, independente de qualquer coisa fora de si mesmo, estando em tudo determinada apenas pelo próprio conselho, seguindo nada mais do que não seja somente a sua sabedoria infinita. Ele está dizendo o que Paulo diz em Efésios 1:11, que diz que Deus faz todas as coisas segundo o beneplácito da sua vontade. Então, resumindo, o decreto de Deus não foi influenciado por nada externo, porque não havia nada externo. Então, o resultado inevitável dessa verdade é que cada decisão de Deus na eternidade compõe o seu decreto soberano. Cada coisa que Deus decidiu, o centro de tudo, a morte do seu filho na cruz, e todo o resto da história que vai culminar com isso, e com que isso vai redundar eternamente na revelação da sua glória. Então, o resultado inevitável dessa verdade é que cada decisão de Deus na eternidade compõe o seu decreto, e a Bíblia diz que isso é totalmente exaustivo. Cada um, a gente pode chamar de o decreto, mas cada uma das coisas são inteiramente determinações livres de Deus. Por isso a Bíblia repete constantemente que o decreto de Deus é segundo a sua vontade. Eu farei toda a minha vontade, eu farei tudo segundo o meu conselho, tudo que me agrada, como está no Salmo 115:3, 135:6. Por exemplo, o Senhor faz tudo o que lhe agrada nos céus, na terra, nos mares, em todas as suas profundezas. Salmo 135:6, ou Filipenses 2:13, pois é Deus quem efetua em você tanto querer ou efetuar segundo a sua boa vontade. Ou Daniel, como nós lemos, 4:35, e todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército dos céus e com os moradores da terra, não há quem possa estorvar sua mão e lhe perguntar o que fazes. Mas a Bíblia diz que o decreto de Deus também é imutável, imutável. Alguém poderia dizer, tudo bem, o decreto de Deus é incondicional, mas feito na eternidade, mas ele podia mudar depois. E muitas pessoas mostram um grande descontentamento bíblico ao pensarem que o decreto de Deus não é só incondicional, mas que também é imutável. Se fosse incondicional, mas pudesse mudar, as pessoas não ficariam tão assim. É por isso que a primeira lei espiritual é Deus e nós não somos. E se isso for um problema para você, você tem um problema enorme. Porque é evidente que você não tem um coração para amar a Deus. Seus olhos não foram abertos para ver essa beleza, como o pai vê o filho, como o filho vê o pai. O que acontece é exatamente o oposto. A criatura não altera nunca o decreto de Deus. Deus é que anula, a Bíblia sempre mostra isso, os conselhos do homem. O homem tem propósito, Deus anula. Mas nunca acontece o contrário. Por exemplo, no Salmo 33:10 diz assim, o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Certamente o Império Romano tinha um propósito para com o cristianismo, mas você vê que o propósito que acabou acontecendo não foi o que o Império Romano queria, foi o que Deus queria. Certamente quem matou Jesus tinha um propósito, mas o propósito daquelas pessoas foi frustrado, porque aconteceu o que Deus queria naquilo. Deus decretou todas as coisas para que aquilo acontecesse. Então o salmista acaba com toda a discussão dizendo assim, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração duram por todas as gerações, eles nunca mudam. Salmo 33:11, ninguém na criação sequer pode questionar Deus. Por isso que Paulo diz, quem és tu, homem, que a Deus replicas? Você vê que Nabucodonosor falou a mesma coisa. Quem pode dizer a Deus, tu não pode fazer eu pastar com os homens? Lógico que eu posso, não é? E fez o maior homem do mundo pastar com os bois. Então ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem lhe dizer o que fizeste. Por isso Deus pergunta com sarcasmo assim, Isaías 14:27, porque o Senhor dos exércitos o determinou, então quem vai invalidar? E a sua mão está estendida, quem fará ela voltar atrás? É uma pergunta, é um deboche para com aqueles que pensam, Deus estendeu sua mão, quem vai fazer ele tirar a mão? Deus determinou, quem vai invalidar o que ele fez? Mas é preciso saber que isso não só
incondicional, eterno e imutável, mas que é exaustivo. Ou seja, que não há nada que não esteja no decreto de Deus. Ele opera tudo segundo o conselho da sua vontade. Esse tudo é tudo mesmo. Mas o nosso Deus fez tudo que lhe agrada nos céus e na terra, como a gente viu no Salmo 115. Isso envolve todas as coisas que você acha mais comuns, como relâmpago, parece não ter nenhum, surge aqui, vai para ali. Isso não faria diferença se ele tivesse feito outra coisa, mas diz assim, em Jó 37, relâmpagos e granizo, neve, neblina, vendavais, que cumprem tudo o que Deus determina. Ele começa a falar sobre o mato que cresce, as coisas que você acha mais significantes. O mato crescer, então Deus determina isso. Nada acontece por si mesmo, nada acontece fora disso. Diz assim o Salmo 104, 14, ele faz crescer o mato, em algumas versões o pasto, para o gado, e as plantas crescerem quando o homem cultiva, para da terra tirar alimento. A Bíblia diz que o sol brilha, tem o hidrogênio sendo rompido e tal, mas a Bíblia não diz que isso acontece porque acontece, simplesmente porque a física está fazendo isso. A Bíblia diz assim, que o sol brilha, Cristo disse, porque Deus faz o sol brilhar. Ele pode determinar que o sol brilhe por determinadas regras que ele estabeleceu, físicas, mas ele está operando isso. Como ele determinou leis biológicas para o nosso corpo, mas ele está alimentando e fazendo a gente existir, respirar e se mover a cada instante. Então, desde as nações serem estabelecidas e as nações caírem, os grandes eventos políticos, a Bíblia diz, ele levanta nações e derruba nações, impérios. Em Atos, por exemplo, 17, 26, ele governa as nações, Salmo 22, 28, ele estabelece reis e tira reis, Daniel 2, 21, ou então a gente viu Nabucodonosor falando, ou ele diz, o coração do rei é como um ribeiro de águas nas mãos do Senhor, ele a tudo inclina como ele quiser, enfim, é exaustivo, o controle dele é perfeito sobre os nossos sofrimentos. Gênesis, por exemplo, 45, 7 diz assim, pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Não há nada que aconteça de dor, de aflição, de perda, de morte. Ele tem controle absoluto sobre o mal. Lamentações 3, 37, 34 diz assim, quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não tiver decretado? Não é da boca do Altíssimo que vem tanto as desgraças como as bênçãos. Não há nada na história que não faça parte do decreto de Deus, desde o capim que cresce, as coisas que acontecem na minha vida, na tua vida, que parecem não ter uma conexão importante. Então, o decreto sendo eterno, ele não é nunca influenciado por qualquer coisa externa a Deus, porque quando os decretos foram feitos, não existiam nada, ele não meramente estabeleceu limites, por isso que fala a vontade permissiva não é bom, porque o que é permitir? É você ter poder, mas existir outros poderes, mas o meu poder é maior, então eu posso parar uma coisa, eu posso parar alguém de muitas formas com o meu poder, ou eu posso simplesmente fazer, não vou fazer nada, vou deixar acontecer, porque aquele poder é externo a mim, mas Deus não fez isso, ele não estabelece o limite, isso aqui eu não vou deixar não, aquilo ali eu vou deixar, aquilo ali está fora, isso não faz nenhum sentido quando você pensa em Deus, a ideia de permissão divina, porque nada pode existir sem um decreto de Deus, ou seja, o mal não existia e ele pediu assim, poxa, deixa eu participar, deixa eu fazer umas maldades lá, e Deus falou assim, então eu vou deixar. Quando Deus fez o decreto, não existia o mal, não existia demônios, não existia pecadores, não existia nada. Portanto, ninguém entra no decreto de Deus por um pedido ou por querer participar e Deus, vou permitir. Isso não existe. Nada existia quando Deus fez o decreto. Então, permissiva, a ideia de vontade permissiva, parece que Deus não vai impedir uma tendência de algo que vai acontecer, mas ele resolveu não impedir. Mas, por exemplo, um conhecido teólogo arminiano diz assim, Deus simplesmente permite que essas agentes produzam o que quiserem. Esta é a verdadeira permissão, ou seja, não eficácia.
é a sua não interferência. Mas essa ideia de não interferência ou de impedir não faz nenhum sentido lógico à luz do decreto eterno, porque não havia tendências quando Deus fez o decreto na eternidade. Não havia nada, não havia ninguém para que Deus desse a permissão. Você só pode dar permissão para coisas que existem, mas não existia nada. Ele não deu a permissão, vou deixar o diabo fazer aquilo, vou deixar o pecador fazer aquilo outro, vou deixar. Não, ele não, quando ele fez o decreto, não existia nada para ele permitir, só ia existir, e só ia estar no tempo que ele ainda ia criar, aquilo que ele decretasse. Então, na eternidade passada, não havia nenhum agente maligno que pudesse fazer algum apelo. Me inclua no seu propósito, de alguma forma. Eu sou mau, mas me inclua, me faça participar. Ele não tinha ninguém, só tinha ele. Ou seja, a permissão de não interferir não faz nenhum sentido, não é? Porque tudo que veio existir porque ele decretou que existisse. Então, nada do que acontece simplesmente é algo que Deus não queria que entrasse na história, mas já que a morte entrou, vou ver se eu faço alguma coisa com ela. Não, a morte existe porque lá na eternidade ele decretou que o seu filho morreria na cruz. Então, não existia no estabelecimento do decreto eterno de Deus o universo. Nele nós existimos, nos movemos e respiramos. Então não é como uma pessoa ser forte para fazer algo errado e eu poder impedir porque eu sou mais forte, ou não impedir e deixar ela fazer. É que aquela pessoa, ela se move, existe e respira em mim. Ela não pode respirar, ela não pode se mover, não pode fazer nada sem ser em mim. Então não é uma questão de eu externamente impedir, e ninguém estava lá. Então a permissão divina não é dar uma ideia totalmente errada. E se a pessoa quer dizer que permissão é simplesmente Deus ter decretado na eternidade algo acontecer, então não faz sentido você falar sobre os decretos de Deus. Então, deixa eu falar algumas pequenas aplicações no nosso tempo final. Nós sabemos, e foi sobre isso que eu preguei, como Deus decreta, por exemplo, o pecado, sem isso ser pecado. Nós gastamos bastante tempo a respeito disso, e hoje não é dia de falarmos de novo a respeito disso. Eu só quero fazer umas pequenas aplicações para as nossas vidas. Todas essas verdades nos falam sobre a liberdade de Deus, e no sentido final, só Deus é livre, só Deus faz o que Ele quer, tudo que Ele decide fazer, não é? E quando a gente diz que a primeira lei espiritual é que Deus é Deus e nós não somos, é porque todos nós gostamos de brincar de Deus, e nós achamos o absurdo que o Nabucodonosor falou, mas nós queremos reinar nos nossos pequenos reinos. Nós achamos, eu vou obedecer a Deus aqui, mas em relação ao romance, eu tenho minha própria ideia, esse é o meu pequeno reino, e nós queremos brincar de Deus ali. E sobre o dinheiro eu tenho as minhas ideias, e nós queremos reinar ali. Esse é o problema básico do ser humano, não é? Então, quando a gente pensa na liberdade de Deus, a gente fala muito em liberdade, mas sempre que a gente fala em liberdade, nós estamos pensando na liberdade da criatura, e raramente a gente pensa na liberdade de Deus. Mas só Deus é livre, só Deus é livre. E aqui estão breves afirmações sobre a liberdade de Deus. Só Deus é livre para fazer absolutamente o que Ele quiser, porque Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser, Ele decreta o que Ele quer. Se Ele quiser, como quis, criar um universo com planetas, galáxias, mas se Ele quisesse hoje criar um outro universo, Deus só basta falar para um outro universo existir. Não há nada que impeça Deus. É por isso que Ele anunciou a Moisés que Ele é o Eu Sou, em Êxodo 3:14. Deus tem o direito de nos tratar como Ele escolher tratar. Essa é a segunda coisa, não é? Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: Deus não tem nenhuma criação de criar você. Ele criou você livremente. Ele não tinha que te criar, ou nenhuma outra pessoa, e Ele não tem nenhuma obrigação de te manter vivo mais um minuto. Cada momento que você vive é só porque Ele quer. Ele não deve isso a você. Ele não te devia criar você, Ele não deve te manter vivo. Ninguém tem nenhuma reivindicação a fazer a Deus. Ele pode fazer o que quiser com qualquer um de nós,
e ninguém tem nenhum sucesso em se levantar contra isso. É o que Jó estava falando, é o que Nabucodonosor estava falando. Em terceiro lugar, ele não tem que me tratar da mesma maneira que ele trata o meu vizinho. Muitas pessoas lutam com esse conceito, porque eles pensam assim: porque Deus fez algo por aquela pessoa, então Deus também tem que fazer para mim. Ele está obrigado a fazer para mim algo porque ele fez algo para aquele lá. Por isso que Jesus contou aquela parábola: é mal aos seus olhos, eu vou fazer o que eu quiser daquilo que é meu. Então Deus não está obrigado nunca de me tratar da maneira que ele tratou outro homem, outra pessoa. Não funciona assim. Deus pode livrar meu vizinho do câncer e eu morrer de câncer, ou vice-versa. Ele pode me livrar do câncer e o meu vizinho morrer de câncer. Envidar que porque Deus curou alguém de câncer ou livrou alguém do câncer, por qualquer forma que seja, ele tem que fazer isso comigo, ou ele deve fazer isso comigo, ou seria justo ele fazer isso comigo, é exatamente esquecer aquela primeira coisa: Deus é Deus e eu não sou Deus. Deus tirou Moisés do palácio para que ele servisse a Deus no deserto, do palácio do Egito, para ele servir a Deus no deserto. E Deus tirou José do deserto para servir a Deus no palácio. Ele pode fazer isso, ele pode tirar um do palácio e levar para o deserto, e esse podia pensar: fui prejudicado. Eu estava lá no palácio e fui para o deserto, e o que estava no deserto foi para o palácio. Porque Deus é assim. Ele pode fazer isso com Moisés e com José, e a verdade é que ele pode fazer por você exatamente o que ele fez por outra pessoa. Ou ele pode fazer mais, ou ele pode fazer menos, ou ele pode fazer algo totalmente diferente. Ele é Deus e pode nos tratar da maneira que quiser. Ele pode fazer que você seja um Jó, ou que você seja alguém que, sei lá, viveu há 100 anos sem nem ter nenhuma das coisas que a vida do Jó experimentou. A outra coisa é que Deus não tem que te tratar hoje como Ele te tratou ontem. Nós sempre achamos que o que Deus fez ontem, Ele tem que fazer hoje, tem que fazer amanhã e depois da manhã. Este é um princípio estabelecido. Deus, se nos ama em Cristo, Ele sempre vai nos amar. Não é isso? Isso é fixo. Sempre vai ser gracioso. O seu amor sempre vai estar sobre nós. Os seus caminhos vão ser sempre perfeitos. No entanto, não significa que a maneira com que a graça dele agiu comigo ontem vai ser a mesma que Ele vai agir comigo amanhã. A graça, a fidelidade e o amor de Deus expressos por mim em Cristo vão ser sempre perenes, mas a maneira com que Ele acha mais adequado transformar o meu caráter é totalmente diferente. Então Ele pode ouvir minha oração hoje, rapidamente, Ele pode ouvir minha oração daqui a 20 anos, ou Ele pode nunca fazer aquilo que eu estou orando. Um dia você pode jogar a rede e ter muito peixe, e depois passar anos jogando a rede e não ter peixe nenhum. Deus é Deus, e Ele pode responder as minhas orações da maneira que Ele quiser. Deus não é obrigado a responder nossas orações como nós queremos. A decepção, porque Deus não está ouvindo minha oração para salvar alguém, ou então para abrir uma porta tal ou tal, é arrogância. Deus pode ouvir e responder minha oração como Ele quiser. E a resposta a isso, a nossa resposta a isso deve ser sempre adoração, porque Deus não deve e não está obrigado a responder a minha oração como eu acho que Ele devia responder. Então minha rede pode estar cheia, um dia pode estar vazia, Deus pode mandar seca e pode mandar muita água, enfim. Um querido nosso pode ter uma doença terrível, e já aconteceu tantas vezes com a gente isso, e Deus no meio daquela doença faz aquela pessoa viver anos, livrando a vida daquela pessoa apesar da doença, e de repente a doença o mata. Aí você pensa: por quê? Porque durante 20 anos Deus manteve a vida dessa pessoa mesmo com essa doença, e de repente isso tudo acabou. Então, porque Ele quis. Um dia eu posso sentir fluir a percepção do trabalho do Espírito. Um dia Deus pode tirar essa percepção, porque Ele quer me guiar por fé de uma outra forma, e Ele pode fazer isso. A outra coisa é que Deus nunca vai tolerar nenhum rival. É isso que Ele ensinou através de Nabucodonosor. E nós somos pródigos em criar rivais para Deus, dos quais nós queremos tirar aquilo que só pode ser tirado dele: nossa identidade, nossa paz. Como Paulo tirava o que? Das suas credenciais, da sua suposta santidade, da sua
posição no mundo. Nós fazemos deuses, onde só Deus é Deus. E Deus não é obrigado a fazer nada ou viver de acordo com as minhas expectativas, ou se explicar para mim. Isso é tão prático, não é? Deus nunca é obrigado a fazer o que eu espero que Deus faça. De fato, Deus continuamente surpreendeu o seu povo na Bíblia, exatamente por isso. Ele expulsou Adão e Eva do paraíso. Aí você pensa, e agora acabou, está tudo perdido. Mas aí ele cobriu eles e fez uma promessa de salvação. Isso é surpreendente, não é? Deus é assim, um dia alguém mente para ele, as pessoas mentem todos os dias, ele está agindo de uma forma, está juntando no cálice da ira, mas Ananias e Safira mentiu e ele vai morrer. Ele não tem que tratar as pessoas de uma maneira que você acha, olha, se mentir, todo mundo tem que morrer, porque Ananias e Safira morreu. Não, Deus vai fazer como ele quiser, da maneira que ele achar melhor. Então Deus não tem que fazer nada segundo as nossas expectativas, porque ele é Deus, e ele não precisa nunca se explicar. Há muitas perguntas que eu gostaria, às vezes, de fazer, né? Você deve ter um punhado de perguntas, eu também. E quanto mais, normalmente nossas perguntas mais profundas giram em torno, às vezes, de dores, tristezas e perdas. E a gente pensa, às vezes, a perda na nossa vida, que a gente pensa, como isso ia ser útil? Às vezes até a gente espiritualiza para o reino de Deus, não é? E agora? Então, essas expectativas não são nem cumpridas, nem Deus nunca explica, porque isso devia ser assim. E eu descobri que quanto maior a tristeza, menos provável nós compreendemos completamente o que Deus está fazendo, não é? Nós até podemos descobrir melhor nas pequenas coisas, mas nessas grandes coisas, normalmente nós temos uma dificuldade maior. Mas Deus quer que todos nós vejamos que Ele é perfeito em todas as suas perfeições. Ele é muito maior do que nós imaginávamos. E é isso que o novo coração recebe o tempo todo. Ele criou todas as coisas pelo seu poder divino para manifestar sua glória infinita e todas as suas perfeições. E nada que nós possamos fazer, mesmo o nosso louvor e adoração nesta noite, nossa vida inteira e nosso martírio, se isso fosse o propósito de Deus, não acrescenta nada a Deus. Ele não criou nenhum de nós porque faltava algo a Ele, e nada do universo foi criado porque algo faltava a Ele. Isso é extremamente humilhante, e essas doutrinas são, o propósito delas é nos fazer conhecer Deus e mostrar, e nos humilhar mesmo, como Nabucodonosor disse, ele pode humilhar os soberbos. Como disse um autor, se todas as pessoas da terra se tornassem ateus, isso não afetava Deus em nada, não é? Como se todos nós ficássemos cegos, isso não fazia o sol ser menos sol do que ele é. A crença ou a descrença da raça humana não pode mudar a realidade de Deus, e o tempo sempre é de Deus. Ele governa todas as coisas, em todos os lugares, nada escapa ao seu conhecimento, tudo está acontecendo como Ele decretou. E à medida que nós meditamos sobre Deus, nós somos totalmente humilhados, e isso é maravilhoso. Você que ainda pensa em reinar em algumas áreas da sua vida, é só porque não foi humilhado o suficiente. Quando Nabucodonosor diz, ele sabe humilhar os soberbos, então, muito disso deve acontecer na nossa vida ainda. Há muitas coisas na nossa vida que nós achamos que está nas nossas mãos, ou que nós fizemos, ou que nós devemos ter crédito, ou que não é um presente de Deus. Deus não precisa de nós para nada, isso é humilhante. Se qualquer coisa bate na face do cristianismo contemporâneo, é isso, porque ele é totalmente maculado pelo humanismo secular, e todos nós queremos nos sentir importantes e necessários, e há um monte de gente pronta para dizer para nós, você é importante e necessário, e a igreja se juntou no mundo para dizer, todos nós somos importantes e necessários, e nós gostamos de pensar que Deus deve ter precisado de nós de alguma forma, ou então nós não íamos existir. Mas Ele não nos criou porque estava solitário, que precisasse de alguma coisa. Ele não precisa da minha adoração, nem da sua adoração, não precisa da nossa obediência, não precisa do nosso serviço
missionário, das nossas orações. Não há nenhuma falta em Deus. Isso é humilhante, mas é uma verdade que, em vez de ser cheia de glória, para muitas pessoas é frustrante. Mas Deus nos criou com um ato da sua vontade soberana. Todo o seu coração é centrado em Cristo. Nós somos salvos por um milagre da sua graça, fomos criados por graça, e devemos chegar exatamente à visão desse Deus infinito. Não é? Nós nunca vamos poder simplesmente ligar todas essas coisas. Há muito que nós precisamos saber sobre tudo que Deus revelou, e nós estudamos, mas Deus faz sempre exatamente tudo que lhe agrada, todo o tempo, em toda parte, em todas as situações, em todas as partes do universo. E os nossos novos corações, se nós recebemos vai reagir sempre como a palavra de Deus reage. Cada vez que a soberania de Deus é dita na Bíblia, é dito assim: louve a Deus. Ou então a profundidade das riquezas, sempre há uma adoração. Mas você vê que há essa verdade sobre Deus ser Deus, só há duas maneiras de você responder: rejeição e raiva, ou submissão e louvor. Olhe para a igreja nos nossos dias. Grande parte daquilo que se diz igreja, ou dos cristãos, tem rejeição e raiva por essa verdade, pelas doutrinas da graça, por Deus ser Deus, por Ele fazer o que Ele quer para a sua glória, por Ele ser soberano em todas as coisas. Rejeição e raiva, não podem aceitar. E loucamente, algumas pessoas que dizem ver Deus como Ele é na Bíblia, diz que ter essa rejeição e raiva a esse Deus assim, isso ainda deixa a pessoa numa relação com Deus, mas isso é mentira. Não é? Você só pode ter essas duas reações. Eu entendo porque algumas pessoas se rebelam contra uma visão elevada da soberania de Deus, porque as pessoas estão pensando, elas pensam em liberdade, elas querem seguir os seus desejos, fazer o que quiserem, quando quiserem, querem que Deus haja segundo as suas expectativas, querem que aquilo que o homem faça tenha algum valor, e querem que aquilo que ele faça determine, na verdade, quem ele é, a sua importância, a sua salvação. Ele realmente acha que tem algo, merece algo e pode conquistar algo diante de Deus, e que ele não merece só a ira de Deus, e que não é que ele não mereça só a salvação, ele não merece a água que bebe, não merece o ar que respira, não merece absolutamente nada. Portanto, todas as coisas, como Nabucodonosor viu, é um dom de Deus. Então, o que é ser liberto? Quando Jesus diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Então, se o Filho vos libertar, verdadeiramente serão livres. Vocês vão ser livres para quê? Para amar esse Deus soberano como Jesus ama. Ninguém se converteu e Jesus disse: eu te bendigo, ó Pai, porque foi do teu agrado. Então, essa é a liberdade. Quem foi liberto? Quem se diz cristão e de fato foi liberto? Quem foi liberto para amar esse Deus soberano. Quem tem qualquer problema com esse Deus soberano não é livre. Porque nós somos livres para amar a Deus, nós fomos criados para isso. Nosso problema básico é que nós queríamos que Deus estivesse em toda parte, mas não no trono. Quanto mais uma doutrina bota Deus no trono, mais as pessoas estão incomodadas. É isso que mudou em Nabucodonosor. Ele disse: você faz o que tu quer, tu fazes o que tu queres, e tudo que tu fazes está certo, e tu humilhas. E chegará um dia, a Bíblia diz em Filipenses 2:9, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. A maior parte das pessoas pensa que isso é só sobre o mundo, mas grande parte da igreja não acha que Jesus é o Senhor, porque acha que Ele não reina. Ele não reina. Esse dia está chegando em que todo mundo vai admitir tudo isso que foi dito aqui nesta noite. Deus reina, Deus decretou tudo foi feito por causa dEle. Cristo é o Senhor de tudo, sempre foi. Mas muitas pessoas que se dizem cristãs não acreditam nisso. Ele não é Senhor sobre tudo, sobre todas as coisas, como Nabucodonosor viu. Então, Dunkirk opera com a plenitude do tempo semelhante. No momento certo que Christopher Nolan quis, tudo se encaixou, tudo contou a história que ele queria contar. Mas se você ficar com a visão da perspectiva dos soldados na praia, você vai viver em desespero, você não vai gostar da história. E é assim que muitas pessoas vivem, inclusive muitos cristãos. Eles só conseguem ver a praia, os alemães atirando, pessoas morrendo. Ele não consegue ver. Ele nunca consegue sair da praia e ver a história toda.
olhar que toda a história está convergindo para uma coisa só. Então ele vive em desespero, como aqueles soldados. Mas quando tem uma visão maior no final do filme, de repente a gente entende que as diferentes peças significavam, e elas juntas completam uma história incrível, um grande filme. Mas nós estamos falando sobre algo muito maior, muito maior. Quando nos concentramos nos elementos individuais das nossas vidas, nossos casamentos, os anos que a gente vive, os nossos empregos, a gente vive cheio de desesperos. A gente não sabe como todas as coisas estão se encaixando, nós achamos que não está fazendo sentido, nós achamos que não, porque essas coisas se transformaram em mais do que deviam ser, dons de Deus para revelar mais dele, enquanto ele está descortinando. O mundo se parece caótico, sem esperança e cruel, como a cruz parecia cruel. Se você não soubesse aquilo que estava acontecendo, você só via um homem de 33 anos sendo espancado, sofrendo violência, não parecendo mais um ser humano, morrendo a morte mais cruel que nós podemos imaginar. E o que podia haver de bom nisso? As pessoas podiam não ver, mas havia. Mas se você se concentrasse só naquele instante, então você só tinha desespero. Mas se você olhar a história da cruz, você então vê que toda a história é sobre ela e toda a glória do universo revelada é sobre a cruz, Cristo este crucificado. Então, do ponto de vista bíblico, nós sabemos que todas as coisas trabalham para o bem daqueles que foram chamados segundo o decreto de Deus. Há essas várias coisas separadas que estão totalmente ligadas quando nós vemos no final. Então, Dunkirk nos lembra que o tempo de Deus não é o nosso tempo, seus caminhos não são os nossos caminhos, que ele é um leão, ele é bom, mas ele não é manso. E que essa primeira lei espiritual é a mais não abraçada por nós, de tal maneira que nos leve a profunda adoração, como acontece em cada salmo, em cada história na Bíblia, e que não faz a gente aplicar isso em cada parte da nossa história. Deus é Deus e nós não somos. E se você puder ver Deus como Deus e nós não somos, isso gerar a alegria mais profunda no seu coração, você nasceu de novo. Se isso não gerar a alegria mais profunda no seu coração, você não é livre. Porque a vida eterna é conhecer Deus e se alegrar e gozar dele para sempre, ao glorificá-lo. Essa é a liberdade que Cristo traz. É nós olharmos para o Pai como Ele ama, como Ele olha, e amar Deus, esse Deus verdadeiro. Olharmos para o Filho, olharmos para o Espírito. Se alguém olha e não sente esse gozo, para Deus sendo Deus, e mais nada sendo Deus, com todas as prerrogativas de Deus reinando assim, então o homem nunca nasceu de novo. A história nunca vai fazer sentido. Vai estar sempre nas praias do desespero, igual ali em Dunkirk, e nunca vai ver como no filme o mar, o ar e o pier, né, se juntavam e contavam aquela história perfeita que é o filme. Assim é o plano eterno de Deus, é o decreto de Deus para a glória de Cristo. Vamos ficar de pé, vamos orar. O poder do pecado reinou, inimigo de Deus eu nasci, um miserável. Só as trevas aqui eu amei, nada em Deus desejei ou busquei, trevas eu era. Sim, graça eterna e soberana me alcançou, chamou-me, buscou-me, a graça superabundou. Nada em mim para Deus desejar, nada em mim para Deus ter prazer,
Meu caminho foi escuridão, cada passo foi rebelião.